Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade no nosso trabalho, nesse curso que é promovido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que trabalha com esse assunto, o assunto da docência online. Vale falar que esse curso não é só uma promoção da Progep, a Progep tem um departamento importante, que é o de desenvolvimento de pessoas, e a divisão de capacitação e educação profissional. Então, queria agradecer mais uma vez pelo apoio do trabalho e queria apresentar para vocês o que vai ser, nesse momento, o nosso quarto conteúdo, tá? A gente vai trabalhar com a questão da comunicação síncrona e assíncrona no ensino à distância. Olha, esse é um assunto que tem muito pano para manga. Eu diria que, como todos os assuntos desse curso, obviamente é um assunto importante, tanto que está aqui configurando, mas eu diria que a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque se comunicar bem é um processo que, apesar da gente se comunicar o tempo todo, uns com os outros, entre pares, entre diferentes níveis de formação e de enquadramento funcional no ambiente de trabalho, nem sempre a gente se comunica tão bem quanto poderia. Há mil e um motivos para isso acontecer. Eu separaria como um motivo que é muito importante a divergência no que é o entendimento, para tentar ser bem sintético, a diferença no entendimento sobre o que é uma boa comunicação profissional, ou seja, sobre o que é uma forma bem priorizada e estruturada de organização da transmissão de uma informação, de modo a não só ser absolutamente nítida e eficiente em dizer o que se pretende dizer, mas também fazer com que, obviamente, o interlocutor tenha a melhor apreensão possível sobre o que está sendo dito. Então, colocando dessa forma, de uma forma muito evidentemente, flexível, certamente um profissional da comunicação social vai poder ajudar muito mais do que eu nesse sentido. Nós temos um colegiado no Unifap que prioriza esse sentido. Eu conseguiria dizer que, no que diz respeito à questão do ensino à distância, o que a gente está chamando de uma comunicação efetiva precisa ser, sem dúvida alguma, como praticamente todas as formas de comunicação humanas, precisa ser decisivamente matizado. O que eu quero dizer com matizar? Eu quero dizer que nós temos que compreender que, da mesma forma que, e exatamente da mesma forma que, os nossos conjuntos de usuários reunidos nas camadas, a gente falou disso na sessão passada, em que a gente falou do design dos AVAs, né? Da necessidade da gente reconhecer como diferentes grupos, diferentes estratificações ou segmentações podem ser feitas até mesmo dentro de um mesmo grupo geral de usuários, tendo em vista que as características especialmente quando a gente lida com o público discente, são imensamente baseadas num alto grau de heterogeneidade. Nós temos de todo tipo de gente, todo tipo de aluno, todo tipo de profissional reunido no ambiente de trabalho. Isso faz parte de sociedades complexas como a nossa, e a gente precisa entender essa complexidade não por nenhuma questão moral ou ética, apesar disso, na minha opinião, ser até bastante importante. A gente precisa fazer essa anamnese, esse diagnóstico dessa relação de diversidade existente e matizar bem o que é essa diversidade, porque não é possível, mais uma vez, à luz do que é um ambiente profissional complexo, que a nossa atividade profissional seja uma atividade isolada. A gente vai precisar, inequivocamente, dialogar uns com os outros, né? A gente vai precisar, inequivocamente, falar, ser ouvido, vai precisar transmitir mensagens e receber mensagens, a gente vai precisar resolver problemas dos mais simples aos mais complexos, e tudo isso, quando envolve trabalho em equipe,
envolve a gente falar bem e ser bem ouvido. E ouvir bem também quem está falando bem. Então eu diria que nesse momento, nesse quarto conjunto de conteúdos, eu pretendo me concentrar muito com vocês aqui no que eu entendo e a minha experiência aponta para a existência de um conjunto de habilidades, exatamente como a gente falava nas últimas sessões, de habilidades que são fundamentais para o bom ambiente de aprendizagem, seja ele virtual ou não. Mas que no caso do virtual, como se trata de algo que nós ainda estamos nos alfabetizando como instituição, como profissionais, dar um pouquinho mais de atenção e se capacitar nessa compreensão para atingir justamente o que é um dos objetivos, né? Reflexionar a respeito dos processos e rupturas dessa prática educativa e EAD, eu diria que é importante a gente olhar um pouquinho com calma e pensar um pouquinho o que é que a gente está pretendendo fazer nessa comunicação síncrona e assíncrona. Por que eu separei a comunicação síncrona e assíncrona? Eu diria a vocês que, bem como o ensino à distância de forma mais geral, se é que dá para falar assim, as formas assíncronas são predominantes. O que é uma forma assíncrona de comunicação? Exatamente o que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Estou gravando um vídeo, gravando em plano sequência, em um take só, um conteúdo que eu vou trabalhar ao longo de uma experiência cronológica que é difícil ponderar, porque cada um tem seu tempo, à luz de uma experiência cairológica de tempo. Isso vai variar ainda mais, porque não só podem assistir esse vídeo cronologicamente daqui a 3 a 10 anos, daqui a 2 minutos, como também podem justamente assistir todos os vídeos do curso num dia, ou todos os cursos do vídeo num mês, ou até num ano, ou até mesmo de forma pincelada. Então o assíncrono é muito comum e muito diverso. O síncrono, nem tanto. Eu diria que a comunicação síncrona tem um certo grau de homogeneidade que decorre em larga medida das experiências, que são experiências baseadas numa forma, como é que eu vou dizer para vocês aqui? Imersiva, em primeiro lugar. Em um segundo lugar, além de imersiva, que é uma característica típica de relações de comunicação baseada em sincronicidade, porque elas garantem um certo grau de simultaneidade. Por outro lado, a gente também tem o que boa parte dos especialistas em comunicação muitas vezes se referem como simulações da realidade. Porque, como nós já falamos aqui, o que a gente está chamando de uma relação ensino-aprendizagem à distância, ela seguramente não se baseia numa experiência presencial real. Nós estamos promovendo algo mais próximo o possível quando uma experiência síncrona, ou mesmo assíncrona, mas principalmente na síncrona, nós estamos promovendo uma experiência mais próxima do que é o real, do que é o tradicional, do que é o analógico presencial. Mas não é. Então, a experiência da sincronicidade, quando a gente assume isso como uma questão pulsante dentro da nossa experiência de ensino, ela tem um potencial de imersividade, de simulação da realidade muito grande. Há outros componentes que eu vou examinar aqui com vocês, mas esse é um componente determinante. Daí vocês vão começar a pensar algo que eu acho que já pode e deve estar sendo pensado ao longo desse trabalho aqui, na medida em que vocês vão assistindo esse conteúdo. O que é melhor? O síncrono ou o assíncrono? Na minha opinião, não tem melhor ou pior. Não existe. Claro, todos nós temos as nossas preferências, mas não existe como uma determinação de quem está trabalhando como docente em conseguir ter um modelo rígido cujo qual
Se nem na sala de aula presencial a gente consegue fazer assim, gente, imagine a distância. Não existe um modelo rígido no qual nós tenhamos a capacidade de trazê-lo numa importação ou numa exportação e simplesmente fazer acontecer com a turma. Por mais que o conteúdo tenha um certo grau de perenidade, porque tem muito a ver com as habilidades rígidas, com as habilidades duras, cada experiência, e nós que somos professores sabemos muito bem disso, as professoras sabem muito bem disso, cada experiência de uma relação ensino-aprendizagem é singular. Ela é permeada por traços gerais, mas ela é sempre uma experiência única. Cada turma é uma turma que tem a sua dinâmica, que tem a sua configuração de preferências. Então, se a gente quer pensar uma experiência completa, robusta, e tudo isso, obviamente, depende da capacidade dessa robustez em aderir ao que realmente é viável. Por exemplo, turmas muito grandes. É difícil você ajustar todo mundo para uma sincronicidade, apesar de ser possível. Turmas menores, possivelmente são mais próximas do síncrono. Então, para uma experiência robusta, o ideal não é nem optar pelo síncrono, nem optar pelo assíncrono, mas misturar ambas as plataformas. Ou seja, fazer uma boa combinação de ferramentas de um e de outro que possam prover uma boa experiência de ensino à distância, de ensino digital remoto. Porque a união dessas duas formas, dessas duas dimensões, desses dois ferramentais, faz com que o aluno tenha doses certas de, por um lado, interatividade, imersão, sincronicidade, e do outro, autonomia. Claro que é muito difícil, do mesmo jeito que a gente está falando, em até mesmo fazer uma das duas acontecer, é muito difícil a gente fazer de forma perfeita. Calibrar essas modalidades é sempre um desafio. Por isso, como eu estava ressaltando com vocês no conteúdo anterior, que tratava de habilidades suaves, é extremamente importante que a gente entenda o papel central que essa gama de usuários que são usufrutuários do nosso serviço como docente, estabelecer essa centralidade e concebê-los e nos conceber como parte de uma equipe de trabalho com essa dimensão colaborativa que as habilidades suaves ressaltam muito. Isso é muito importante para a gente conseguir justamente utilizar esse amplo ambiente através de rotinas contínuas de avaliação. A gente vai falar disso daqui a bem pouquinho, no próximo conteúdo que vai falar de avaliação. Por quê? Porque justamente a meta-avaliação, a autoavaliação, de forma continuada numa experiência de trabalho coletivo, são fundamentais para a garantia de um viés coletivo e verdadeiramente cooperativo e colaborativo. Então, para calibrar o que é melhor, ninguém é melhor para dizer do que o usuário que mais nos importa, que é o aluno. Fornecer mecanismos para se comunicar dessa forma com quem está presente nos AVAs, estabelecer uma comunicação síncrona e principalmente uma comunicação empática com essas pessoas ou entre as pessoas, tem se mostrado uma característica necessária, gente. Por quê? Porque com isso a gente consegue minimizar essa atomização, essa sensação de solidão que muitas vezes os alunos sentem ao entrar nos ambientes virtuais de aprendizagem. A gente humaniza muito, melhorando a nossa comunicação. O que eu estou chamando? Vamos tentar, então, sair dessa visão um pouco mais geral, generalista, estratégica e entrar um pouquinho nos conceitos. O que seria uma comunicação majoritariamente síncrona? Seria uma comunicação que precisa da participação do aluno e do professor ao mesmo tempo e, entre aspas, no mesmo ambiente ou num meta-ambiente virtual. Ou seja, todo mundo reunido numa live em que as pessoas possam interagir, ou numa aula no Google Meet, que é uma ferramenta que a Universidade Federal do Amapá dispõe, ou utilizando-se do Zoom, ou utilizando-se de uma hora marcada numa videochamada em algum aplicativo de troca de mensagens. Hoje o WhatsApp permite isso, apesar de ser muito informal e ter algumas limitações, como, por exemplo, não permitir a gravação e o registro, o que é uma coisa muito importante, muito interessante, gente. Quando a gente faz atividade síncrona, sempre que possível, a gente puder gravar essa atividade síncrona, mesmo
sem edição, mesmo com as imperfeições, as arestas do síncrono, e depois disponibilizar assincronamente. Isso é algo muito importante porque permite que nenhum aluno fique para trás. Que o aluno que não pôde estar presente por algum motivo pessoal, profissional, e tem muito disso acontecendo em função de todo esse contexto de vulnerabilidade que a gente está enfrentando socialmente, economicamente, sanitariamente, emocionalmente na Covid, na pandemia, que é basicamente um dos motivos pelos quais a gente está se capacitando nesse assunto, é muito importante a gente permitir que essa hibridização ocorra. Tem gente que vai preferir o assíncrono. A gente não precisa fazer desse processo de tomada de decisão coletiva na direção de uma colaboração cooperativa. A gente não precisa fazer com que esse processo seja um processo que atordoe os minoritários e agrade apenas os majoritários. Se 60% da turma quer o síncrono, a gente dá um enfoque maior para o síncrono. Mas as tecnologias já permitem que essas reuniões síncronas sejam gravadas e possam ser visitadas por quem só tem condições de assistir, de acompanhar assincronamente. A interação, portanto, que eu estou falando aqui, ela não é bem uma prioridade. Quer dizer, ela é algo desejável, mas não é obrigatória. No síncrono, no entanto, se a gente está apostando num viés síncrono e consensuando, ou pelo menos se não consensuando, pactuando dentro de uma experiência síncrona, a gente vai ter que entender que participar e colaborar enquanto estudante é algo importante. Não adianta também a gente entrar num viés de sincronicidade no qual o professor simplesmente fala, e os alunos escutam. Para isso é melhor fazer assíncrono. Mas é determinante que não só essas pessoas estejam, digamos, do ponto de vista de uma infraestrutura, conectados juntos, mas que se engajem numa dinâmica comunicacional fortalecedora, enrobustecedora da dinâmica de ensino-aprendizagem, que seja verdadeiramente dialógica. O síncrono é, portanto, a relação espaço-temporal que garante a dinâmica do diálogo imediato, do diálogo em tempo real. Porque essa demanda por um emissor e receptor de informação trocando, na medida do possível, da melhor forma possível a informação, e fazendo com que essa relação de aprendizagem ocorra com uma validação num fluxo acelerado, num fluxo dinâmico, que a sincronicidade, sem dúvida alguma, permite, depende muito do engajamento. Então, eu diria que estabelecer uma dinâmica de comunicação síncrona traz muitos benefícios quando há engajamento. Um benefício, por exemplo, o de tirar dúvidas no momento em que um conteúdo está sendo transmitido. Você que está me ouvindo aqui certamente pode ter dúvidas. Como a gente está trabalhando com viés de assincronicidade, podem surgir dúvidas que, se a gente estivesse trabalhando no viés síncrono, certamente estaria sendo rapidamente transmitido. No entanto, a gente fez uma opção aqui com a Progep em favor de um conjunto de características conjunturais que apontou período de férias, alguns feriados, que apontou na direção da gente apostar na assincronicidade. No entanto, eu tenho o tempo todo deixado meus contatos disponíveis, tanto no Linktree quanto na plataforma, para que a gente possa se comunicar e quem tiver dúvida, tiver interesse em trocar uma ideia, possa se aproximar. O síncrono tem uma outra vantagem, especialmente para quem trabalha com regimes disciplinares de frequência, de assiduidade, de pontualidade hipertrofiados, que é a mensuração da presença do aluno em tempo real. Enquanto no assíncrono é muito difícil a gente fazer, é possível. Há tecnologias que permitem monitorar quais usuários acessaram e clicaram naquele conteúdo. Mas o síncrono ele permite a gente fazer praticamente uma chamada. Permite a gente monitorar a frequência de forma muito direta. Por quê? Porque as aulas do ensino à distância nessa modalidade exigem que o aluno esteja concentrado quase que identicamente ao que é o ensino presencial. Então, a gente consegue qualificar o processo de aprendizagem com uma comunicação empática, quando ela ocorre, quando há engajamento, e consegue fazer com que, ao ter um engajamento maior, tenha uma maior aderência nessa relação de ensino-aprendizagem, as pessoas se identifiquem mais, se envolvam mais, participem mais. E isso pode ajudar muito
a comunicação síncrona a evitar a parte da evasão durante um curso. Então, tem vários canais, como a gente já falou aqui, que podem ser úteis, ser úteis e validados de forma adequada. Tirar dúvidas em tempo real, estimular a interação entre alunos e tutores, solucionar questões que precisam de endereçamento rápido. O que é positivo no síncrono, portanto? Que a turma se organize de forma, por exemplo, mais disciplinada para participar das sessões, assistindo ao conteúdo ali, no momento. Então, quando a disciplina é síncrona e o aluno se planeja, ele já sabe que tal dia, tal horário, ele tem que estar prestando atenção e ele tem que estar assistindo. Para quem tem muito problema de indisciplina e tem uma disponibilidade de tempo que permita isso acontecer de forma fluida, é um instrumento muito legal, é um instrumento muito bacana você trazer os alunos para assistir a aula síncrona. Ele meio que se obriga a ficar focado ali. Claro que ninguém é obrigado. Uma outra coisa que a gente já falou aqui, mas que vale a pena a gente pontuar em tópico, é que a comunicação síncrona ela é pró-empática e pró-imersiva. Ou seja, ela pode gerar uma aproximação mais humana, mais responsiva, e assim gerar uma assertividade maior na relação ensino-aprendizagem. E, por último, um destaque que eu faria é que gera-se de forma coordenada uma sincronicidade da experiência entre os participantes. Porque se eu estou chamando toda a turma está junto, e, inclusive isso pode fortalecer algo que no assíncrono é bem diferente. É possível, mas é bem diferente, que é a dinâmica de trabalho em equipe colaborativa. São exemplos de canais pró-sincronicidade, pró-síncrono. O chat online, como a gente utilizar o WhatsApp ou Telegram para conversar com os alunos, webinars ao vivo, aulas online com transmissão ao vivo, reuniões online onde não há uma aula, mas há, por exemplo, uma sessão tira-dúvidas, chamadas com áudio. Eu tenho o costume, desde o início da pandemia, em trabalhar com grupos de WhatsApp para criar uma facilitação da comunicação e maior empatização com as turmas. Então, eu mando áudio às vezes, ou até mesmo mando vídeos para eles de curta duração, de 3 minutos, dizendo, pessoal, não esqueçam que amanhã vai ter aula, queria que vocês trouxessem as dúvidas, dando informes rápidos, pílulas de informação. Bem? Então, se a gente já viu aqui um pouquinho do que é essa comunicação síncrona, agora eu vou passar para a gente falar um pouquinho sobre a comunicação assíncrona. Ao contrário da anterior, da síncrona, a comunicação assíncrona está descolada da ideia de tempo e de espaço. O próprio conceito de assincronicidade evidencia isso, porque, de acordo com o dicionário, assíncrono é aquilo que não se realiza ao mesmo tempo. Então, a gente pode afirmar que a comunicação assíncrona é aquela que não depende da presença, ainda que digital, mútua do emissor e do receptor de informação para acontecer. A comunicação assíncrona é uma aliada muito importante no processo de educação à distância, especialmente no que diz respeito ao seu potencial de inclusão. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, uma aula como essa aqui que está sendo gravada poderia perfeitamente sofrer uma edição depois para incluir libras, super importante, e para incluir legendas. A gente não faz isso porque a gente ainda não tem o instrumental necessário, há um déficit ainda sendo contornado na universidade em termos nesse sentido, há uma dinâmica que vem sendo trabalhada. Mas seria extremamente desejável. O YouTube permite que você coloque legenda, mas a gente poderia e deveria ter, como tem às vezes naqueles vídeos que a gente assiste na televisão, no cantinho alguém traduzindo em libras. Seria algo muito legal e algo que pode acontecer apenas no assíncrono. Claro, também pode acontecer no síncrono, mas é muito mais complicado. Por quê? Porque exige que mais um profissional esteja recrutado para aquela relação de trabalho. Imagina quem é um técnico ou quem é um profissional da área de libras da universidade vai passar o dia inteiro traduzindo aula. A gente vai acabar queimando, fazendo um burnout nesse colega. A comunicação assíncrona ela é importante no processo de educação à distância, dentro dessa dinâmica de inclusão, por quê? Porque com o uso de ferramentas assíncronas também é possível que os alunos acessem horários diferentes. Então, teria um potencial de inclusão do ponto de vista da compreensão da diversidade de necessidades de uso, espaço-temporais, multissuporte que os alunos têm. Permitir que pessoas que, por exemplo, têm que passar o dia cuidando de um filho, ou de uma família, ou de um enfermo, ou que tem que trabalhar, possam, ao final do dia, assistir o seu conteúdo e interagir ao seu tempo, é claro que é uma forma de incluir. Super importante.
A comunicação assíncrona, portanto, ela traz, gente, mais flexibilidade e liberdade para o ensino. Mas, apesar de gerar mais autonomia, essa autonomia pode, sim, incorrer no risco da dispersão. Ela pode fazer com que o aprendizado ocorra de uma forma tão pulverizada, em que o aluno fique tão sozinho nessa experiência de acesso ao conteúdo, que ele simplesmente acaba perdendo o fio da meada. Então é por isso que no início dessa sessão eu fiz questão de dizer para vocês o quanto é importante que essas experiências síncronas e assíncronas operem de forma coordenada. Não tem um melhor do que o outro. Uma, na verdade, fortalece a outra e dá conta de um determinado viés que a outra venha a ser eventualmente deficitária. Para que esse modelo, o assíncrono de comunicação, funcione eficientemente, os alunos precisam de mais comprometimento, porque eles vão ser responsáveis por controlar seus hábitos de estudo. É, sem dúvida alguma, o modelo assíncrono mais conhecido. Vamos ver um pouquinho do que tem de positivo no assíncrono? Primeiro, flexibilidade de horário. A gente vem falando isso ao longo do curso. O aluno pode dedicar-se ao curso no momento que lhe for apropriado, incluindo duração, frequência das sessões, pode repetir o vídeo, além de ter acesso ao material em qualquer hora, dia e lugar. Outra questão de flexibilidade importante é a flexibilidade geográfica. O aluno pode se dedicar ao curso no lugar onde for conveniente. Então, se a pessoa, por exemplo, está assistindo esse curso no momento que está fazendo uma viagem, ela pode perfeitamente assistir, pode assistir em diferentes espaços. Quem trabalha viajando, use e muito modelos de educação online que trabalhem com sincronicidade. Uma outra importância em termos de flexibilidade é a flexibilidade de ritmo, porque cada um tem a sua forma de aprender, o seu tempo de aprendizagem. E o assíncrono permite que o estudante evolua nos estudos de conteúdos didáticos, seguindo sua velocidade pessoal, com certa liberdade. Então pode quitar uma matéria em menos tempo ou em mais tempo, dependendo do seu momento, dependendo da sua disponibilidade. Além disso, a utilização do assíncrono os mecanismos de comunicação assíncrona costumam ter um custo tecnológico menos caro, porque são necessárias tecnologias, digamos, mais baratas, mais acessíveis. Além disso, o tempo de reflexão e o aprendizado local também são outras possibilidades que o assíncrono ressalta. Alguns exemplos aqui de canais de assincronicidade. Um canal de assincronicidade, pró-assincronicidade, é o fórum. Eu gosto muito de usar os fóruns para dar informes aos alunos. Vai acontecer tal aula, tal dia, atenção. Disponibiliza link, disponibiliza conteúdo extra. Apesar de alguns cursos à distância trabalharem muito de forma complementar aos fóruns, isso é legal porque a gente consegue viralizar, a gente consegue replicar a informação em diferentes suportes apenas transplantando, é muito comum que se utilize de e-mails também. Uma outra forma que tem ganhado muito espaço, um outro canal que tem ganhado muito espaço, tanto na sincronicidade quanto na assincronicidade, é a utilização das redes sociais. Por quê? Porque tanto as redes sociais, ou as plataformas como o YouTube, como o Vimeo, como o Zoom, são importantes porque são plataformas que a gente já se utiliza para se comunicar em vários outros sentidos, com várias outras características. Então, ao fazer isso, a gente está, na verdade, criando uma facilitação para, digamos assim, colonizar um ambiente onde as relações de comunicação empáticas já ocorrem. A gente está se enfiando ali no meio de um vídeo, de música, no meio de uma aula de um outro conteúdo, e principalmente no lugar onde o aluno já está ambientado. Além disso, é claro, videoaulas, podcasts, e-books e principalmente blogs têm espaço nessa discussão da sincronicidade. Pessoal, eu espero que tenha sido de utilidade esse conteúdo. Eu falei um monte de coisa importante aqui, mas eu não diria, em viés conclusivo para vocês, que há uma prioridade de uma modalidade sobre outra. Não tem uma melhor do que a outra. Tudo depende da necessidade, da capacidade técnica, da disponibilidade, de todos esses fatores que a gente vem apresentando aqui para falar sobre o que são os desafios da docência online. Tudo bem? Por agora é só. Até daqui a pouquinho que a gente volta com mais conteúdo. Obrigado. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tudo bem?
Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai entrar agora aqui no nosso curso no que é a nossa última bateria de conteúdos, já encaminhando para o encerramento do curso. E eu queria muito que a gente conversasse de uma forma mais fluida e até observando algumas ferramentas de forma bastante flexível, de forma bastante experimental, a gente pudesse mesmo que olhar o que é que a gente está chamando desse exercício da docência online à luz de algo muito importante, né? Que são os dispositivos, as interfaces, as dinâmicas para fazer essa docência online trabalhar, como compreendê-las dentro de uma totalidade, que é muito importante, e nessa compreensão da totalidade, a gente pensar justamente como a gente pode fazer com que elas operem em favor de uma boa experiência. Claro que muito do que eu estou falando aqui com vocês tem um caráter absolutamente sugestivo, né? Não sendo uma forma normativa, imposta de trabalho. Não existe isso e não deve existir no exercício da docência. No entanto, alguns aspectos gerais que eu acho que podem ser observados, devem ser observados para a gente trabalhar esse assunto. Vamos olhar isso em perspectiva? Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta que, por sinal, eu acho que já merece um pouco da nossa atenção, que é essa aqui, olha. Vou compartilhar ela com vocês de uma forma bastante, primeiro aberta e depois operacional. Tudo bem? Existe uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar como uma espécie de quadro, de lousa, né? Digital de colaboração, que ela se chama Miro. Tudo bem? Ela é uma plataforma colaborativa, inclusive. Eu vou traduzir aqui para o português. Vou pedir para o Google me ajudar, porque essa ferramenta é uma ferramenta super interessante. Eu uso ela como uma plataforma de trabalho para basicamente entender fluxos, desenhá-la. Acho super interessante, né? A lógica do Miro que eles explicam tem a ver com a iconoclastia e a abstração do Juan Miró. Então é Miro porque é inglês, mas poderia se chamar Miró, tranquilamente. Além de tudo, é um artista muito bom, muito legal. E essa ferramenta, ela tem uma série de potencialidades super interessantes, né? Eu vou mostrar na prática, mas a gente também tem aqui um vídeo que explica um pouquinho melhor algumas coisas. Olha só que bacana. Isso aqui é um uso experimental da plataforma, né? Em que você realmente vai fazendo uma colaboração bastante fluida, síncrona ou assíncrona, tá? É gratuita a ferramenta, é claro. Todas as ferramentas que eu vou mostrar para vocês aqui são ferramentas gratuitas, tá? Nesse caso aqui, olha, eu uso o Miro para vários projetos, olha. Eu tenho um quadrão aqui, olha, você pode... É tudo muito tátil, né? Entre aspas. Você pode arrastar o conteúdo de uma forma tranquila, olha, sem grandes problemas, tá? E te permite uma infinidade, ó. Você pode afastar essa lousa praticamente o quanto você puder e aproximar também, olha, de uma forma impressionante. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu desenhei e, na verdade, isso é uma forma até de organizar um mapa mental, um fluxo do que é a experiência da construção, né? Então, vejamos só, tudo que a gente está chamando aqui de docência online, ela trabalha com uma experiência que eu entendo que tem um grau de hibridismo muito, muito robusto. Quer dizer, o que a gente está chamando aqui de trabalhar à distância é algo que tem a ver com uma experiência para o usuário final, o aluno, obviamente, que é muito importante, e que é híbrido, não só híbrido na medida em que trabalha com sincronicidade e assincronicidade. A gente até poderia trabalhar com isso, olha.
Olha como o Mairo ele é interessante, inclusive. Vou mostrar para vocês a edição disso ao vivo. A sincronicidade, o conceito que a gente já explorou aqui, né? E o conceito de sincronicidade. São dois conceitos que dialogam, inclusive, e tem uma relação muito direta. Então, o hibridismo está tanto na relação de sincronicidade e assincronicidade, quanto na ideia de que, e a gente falou muito disso no design do AVA, lembram? O espaço virtual de aprendizagem, a ambiência virtual de aprendizagem, é tanto uma questão de contato social quanto uma questão de conteúdo. Eu acho muito importante ressaltar isso, porque isso diz muito respeito a alguns aspectos determinantes da nossa relação. E aí, no nosso caso aqui na universidade, eu vou trabalhar muito com o que a gente tem feito. No mundo real, vamos chamar assim, as pessoas utilizam muito as redes sociais para fazer esse contato social, certo? E no caso do conteúdo, a gente, sem dúvida alguma, vai trabalhar com, dado o fato que a gente tem, apesar de ser bastante flexível, a gente tem no nosso ambiente de trabalho, que é o ambiente da Universidade Federal do Amapá, apesar da gente ter uma relativa flexibilidade, o espaço institucional do AVA, a gente compreende que é o SIGA, né, gente? Então, vamos dizer assim, que se todas essas várias estruturas que eu vou assinalar aqui ao longo do nosso diálogo, tá bom? Se todas essas estruturas fossem estruturas que trabalhassem uma perspectiva parecida com uma rede, olha como o Mairo vai permitindo várias coisas legais, tá? Se todas essas coisas fossem uma espécie de rede de interações, em que nós estamos pensando a comunicação, tá legal? Nós estamos pensando como essas coisas dialogam entre si e como elas fazem parte de um complexo de informações, eu diria que a gente tem, na verdade, e a gente já até vem falando disso, né? Muito rotineiramente aqui nas nossas sessões, a gente tem uma série de dispositivos que são importantíssimos para a gente pensar a nossa relação com o trabalho da gente junto com as turmas, o trabalho da gente na docência online. Então, isso aqui é uma manifestação dessa ideia do que a gente está chamando de uma diversidade de disposições, de instrumentalidades, que são softwares, por um lado, que, por outro, são justamente esses mecanismos, essas aplicações, tudo bem? Mas é desejável, dentro dessa prática do que é a construção de um ambiente virtual de aprendizagem, no nosso caso, no caso unifapiano, vamos chamar assim, eu entendo que é recomendável que a gente tenha, por razões funcionais, que são importantes, não funcionais da docência, tá, gente? Mas funcionais do que é o nosso trabalho, do que a gente está fazendo. Eu entendo que é razoavelmente importante que a gente atribua ao SIGA essa centricidade. Que tudo isso que a gente está utilizando, e eu vou mostrar para vocês aqui, seja algo que gire em torno do SIGA. Seja, e aí a gente vai ter uma divergência muito grande de interpretações. Se o SIGA deve ser o espaço matriz, ou se todos esses instrumentos são a matriz que converge para o SIGA. Discussão importante para alguns, para mim nem tanto. Para mim o que importa é decididamente atribuir ao nosso ambiente virtual de aprendizagem esse grau de centralidade. Por quê? Porque se a gente está falando aqui nessa sessão, e a ideia é justamente essa, né?
de dispositivos, de diversos instrumentos, a gente tem que ter um cuidado e uma sensibilidade muito nítidas com relação a uma coisa. O AVA, e eu não sei se vocês repararam isso ou intuíram isso, a partir dos vários conteúdos que a gente assistiu. Olha como o Mairo é legal, viu? Ele me possibilitou ir construindo o quadro branco, esse whiteboard aqui, com vocês praticamente ao vivo, né? Legal, eu gosto muito. Organiza muito a minha cabeça. Tudo isso que a gente está falando aqui vai culminar, pessoal, para o SIGA-A. Porque o SIGA-A, todo ambiente, eu não sei se vocês repararam isso, todo ambiente virtual de aprendizagem, ele carece de ser tratado como, para que ele seja validado, para que ele seja realmente um hub de informação, ele precisa ser esse espaço central e ele precisa ser alimentado. O risco que a gente tem ao pulverizar muito a informação, sem colocar ela toda amarrada em torno de uma estrutura que seja capaz de ancorar a informação de forma unificada, é que a gente tem uma pulverização da informação que faça o aluno, e até mesmo a gente, ficar meio perdidão, que é muito perigoso. É muito perigoso porque a gente está lidando com um ambiente que é auditável, isso não pode ser ignorado. A gente está lidando com um ambiente que é naturalmente um ambiente de trabalho profissional, em que a gente tem que ter um certo grau de organização. Então, eu sempre recomendo, e é mais ou menos isso que eu queria meio que deixar encaminhado aqui em guisa de objeção, de contribuição para vocês, é que deem alguma centralidade possível ao cigarro. Isso é importante. Isso é verdadeiramente importante. Então, tudo isso que eu estou tratando, vamos dizer, até aqui, vou até recuar um pouquinho, e vou colocar um tracinho aqui, para a gente meio que ter uma linha divisória. Pá, legal. Olha, ele customiza a linha, é muito legal. Muito legal. Então, aqui são, e eu estou mostrando para vocês, alguns desses instrumentos que acabaram sendo manifestos aqui. Como eu destacaria esses instrumentos? Eu diria que são 5 etapas do processo de produção. Aqui, tá, gente? 5 etapas. A primeira dessas etapas é a etapa onde a gente concebe o que a gente está chamando de aula digital e remota. Isso é um exercício mais ou menos tradicional. Isso é algo que a gente já faz, que é o core, é o espírito da licenciatura, é o espírito da experiência da docência. É você parar e pensar, o que eu vou explicar? Com que método? Sobre tais conceitos? Com qual rotina? Qual é o material didático? Então, eu diria que isso aqui é algo que a gente já trabalha há muito tempo. Que a gente já tem até um traquejo que eu acho que não há grandes problemas para a gente utilizar. Nesse sentido, um instrumento extremamente importante, na minha opinião, para assessorar aqui, eu vou até citá-los aqui, de forma bem objetiva, são editores de texto. A gente precisa ter editores de texto. O Microsoft Word é um editor de texto, mas o LibreOffice também poderia ser. Você pode usar o Google Docs, que a universidade fornece dentro da conta da universidade de forma livre, que é bem útil. E aqui você precisa de armazenamento em nuvem. Tá legal? Isso aqui tem uma relação direta com aquilo lá. Direto. Você precisa, para trabalhar no ensino à distância, o seu plano de aula, você vai precisar de um editor de texto. Tá? E para você poder dispor o material didático, se você for utilizar meios digitais, você vai usar armazenamento em nuvem. Mas há métodos que são, digamos assim, menos baseados nessa dinâmica, que até independem. Um exemplo de independência nesse sentido, pessoal, nós poderíamos perfeitamente utilizar, não é nada absurdo em se pensar, especialmente se a gente estiver lidando com alunos que têm baixa conectividade em função de circunstâncias mais diversas,
nós poderíamos trabalhar, por exemplo, com a disponibilização, vamos supor assim, de um pendrive num ambiente. A gente deixaria um pendrive com os textos na coordenação e os alunos podem se dirigir à coordenação para buscar esse pendrive e baixar esse conteúdo. Agora, o mais usual é o armazenamento em nuvem. Ou você coloca isso num... Como é que a gente trabalha armazenamento em nuvem? Ora, a gente trabalha armazenamento em nuvem exatamente como a gente trabalhou aqui na disciplina. Eu vou mostrar para vocês. Eu criei uma pasta numa central de arquivamento de informação, que é o Google Drive. Nesse Google Drive, eu vou ampliar aqui para ficar bem legível, eu tenho uma pasta, e nessa pasta eu coloco os arquivos. Vejam só, todos os arquivos. Muitas vezes funciona só, você vai no seu desktop, pega o arquivo e arrasta para cá. E ele já faz o upload se você estiver conectado à internet. Ele já sobe essa informação para a tela. Então não é nada complicado. Eu acho que a gente tem uma coisa virtuosa a dizer, que são esses dispositivos que o Google oferece associados às contas da Unifap. Toda conta da Unifap é ligada a um conjunto de dispositivos que tem a mesma interface, tem a mesma lógica das ferramentas do Google. O e-mail da Unifap é como o Gmail, o nosso editor de texto é como o Google Docs, o nosso editor de apresentações é como o Google Apresentações. O que eu estou usando agora aqui é o Meet na versão da Unifap, que me permite gravar, e isso é bem importante, porque depois ele grava e automaticamente ele já coloca essa gravação no meu Google Drive. Depois, bastando eu baixar essa apresentação e colocar num link, eu posso até, vou mostrar para vocês como é que seria isso, eu posso até fazer a gravação sozinho aqui no Meet de uma aula, tá legal? E eu, depois de fazer essa gravação, eu pura e simplesmente coloco disponível essa gravação para as pessoas acessarem dentro da pasta. Olha, vou mostrar para vocês a minha pasta do Drive da Unifap. Quando eu faço uma gravação, ela vem direto para cá. E aí eu posso simplesmente clicar com o botão direito, não sei se vocês estão vendo isso, acho que estão, clicar com o botão direito e gerar um link. Ao gerar esse link, e eu permitir aqui eu customizar, dizendo que qualquer pessoa com o link pode assistir, na medida em que eu copiei o link, olha, aqui tem o copiar link, eu posso colocar isso em qualquer lugar, esse link copiado, até mandar por e-mail, e as pessoas pura e simplesmente podem assistir de forma absolutamente livre, como se fosse exatamente o YouTube. Eu gosto de usar o YouTube porque tem todo, eu vou falar sobre isso, tem toda uma dinâmica de imersividade que me parece importante. Tá? Mas essas são formas absolutamente possíveis de se trabalhar. E eu diria que essa concepção é muito importante. É importante a gente utilizar um bom planejamento, editar bem, colocar isso bem diagramado no texto e colocar esse material didático disponível utilizando esses armazenamentos virtuais, esses HDs virtuais. Ok, se a concepção é uma parte, logo em seguida vem a gravação. Síncrona ou assíncrona. O que a Unifap disponibiliza para a gente? Ela disponibiliza o Google Meet. Aí você vai dizer assim, tudo bem, mas eu não gosto do Google Meet, eu quero usar outro. Perfeitamente, você pode usar o Zoom. Não sei se vocês conhecem o Zoom. Vou mostrar para vocês. O Zoom, que é uma outra ferramenta de videoconferência. Pode usar Skype. Pode usar RNP, que eu já mostrei aqui, que é bem legal. Tá? Não há uma obrigatoriedade de uso. Nós temos uma dinâmica no ambiente acadêmico que hoje no Brasil é bastante flexível, mesmo nas instituições públicas, com relação a qual instrumento você vai utilizar. Ache o seu, procure, se intere. Se você jogar simplesmente no Google melhores videoconferências, vai aparecer uma lista grande. Não tenha medo, não se acanhe, conheça, teste uma, errou, não funciona, testa outra. Tudo isso é importante. Eu, Daniel, gosto muito de utilizar algo parecido, você já deve ter reparado aqui pelo curso, né? Gosto muito de utilizar algo parecido com um quadro. Então, para utilizar o quadro, eu tenho dois dispositivos. Eu tenho esse aqui, que é o Google Apresentações, que é uma cópia do Google para o Microsoft PowerPoint, que é como eu venho apresentando as últimas sessões para vocês, agora que eu pulei um pouquinho para o quadro. E eu uso o Miro como um quadro branco, mas eu poderia usar outro. Tá? Toda tecnologia, hoje, salvo casos muito específicos, tem algo muito parecido no mercado. Então,
eu entendo que em seguida a concepção, gravação é uma etapa importante. A consolidação da aula, da experiência mesmo. Síncrona ou assíncrona, não importa. Agora, aqui começa um detalhe que eu acho que é super importante, tá? Que é o da customização. Eu, Daniel, entendo que customizar é algo importante. Porque muitas vezes na aula, por que utilizar, por exemplo, editores de vídeo? Porque muitas vezes na aula, a gente vai usar de debates, de opiniões, pode acontecer uma situação desagradável. Eu já tive numa aula uma briga na casa do aluno. Você vai lá e depois você pode editar o vídeo. Eu recomendo, editores de vídeo já são um pouco menos gratuitos, tá? Já é algo que ainda não avança muito na direção de tecnologias que sejam baseadas em gratuidade. Eu utilizo muito o Videopad, mas eu tomei a decisão, por minha conta, de investir nisso. Seria perfeitamente possível, a título de recomendação, que vocês utilizassem o Lightworks. Tá? O Lightworks é um dispositivo gratuito que funciona legal. Eu não gosto muito, não é muito meu estilo de interface. Minha intuição não funciona bem nele, mas é uma coisa legal. E uma outra ferramenta que pode ser bem interessante aqui é a ferramenta do editor de imagens. Por que o editor de imagens é importante, Daniel? Por que eu não posso, pura e simplesmente, pegar o vídeo e lançar? Olha, eu entendo que tem um aspecto super importante aqui, que é o aspecto de poder acessar um conteúdo bonito, um conteúdo com uma cara legal. Eu procuro, vou mostrar para vocês o meu canal do YouTube, que é um canal que eu criei para disponibilizar os vídeos, e a próxima coisa que eu vou falar de disponibilização, nesse canal que eu criei para a gente trabalhar, eu gostei muito da ideia de deixar uma capinha legal no vídeo, sabe? Uma ferramenta bacana, bonita, olha. Eu edito, coloco aqui a capa, customizo tudo. Olá, pessoal, tudo bem? Até falar aqui no vídeo. Então eu personalizo o canal, faço... Os vídeos têm todos uma espécie de capinha comum, com uma forma de estruturar o texto do que é a descrição do vídeo comum. Tá? Tudo mais ou menos seguindo uma lógica. Organizo tudo em playlists, olha, para as pessoas já poderem acessar. Então, o aluno da disciplina de docência online, vamos chamar de disciplina, isso aqui é um curso, olha, ele já vem aqui, acessa uma playlist toda organizadinha. Eu acho isso uma coisa bem legal, tá? Porque cria uma cara apresentável para o conteúdo. Eu deixo aqui o sobre, olha, descrevendo, deixando o meu contato por e-mail, meu site pessoal, explicando o que é o canal. É um tipo de coisa que eu acho que é importante ser feito, gente. Eu acho que é o tipo de coisa importante de ser feito, a gente trabalhar com uma dinâmica de boa apresentação, seja de imagem ou seja do vídeo. É legal você ter uma capa bacana, quem vai fazer material didático, é legal você usar um bom editor de texto. Eu entendo que essas coisas fazem uma super diferença. Eu gosto muito. Então eu entendo que customizar é algo a ser levado em conta e é uma habilidade suave que a gente deve aprender. Tá? Tem vários tutoriais no YouTube sobre como fazer isso. Já foi muito difícil. A ferramenta que eu uso, por exemplo, que é o Canva, vou tentar mostrar ela para vocês. Tá? Vou mostrar para vocês com o cartão de visitas pessoal que eu estou fazendo para mim. Olha aqui. Me permite arrastar, muito parecido com o que é o Miro, com uma tendência. O usuário consegue mexer legal. Devolver aqui para não ficar uma coisa bagunçada. Consegue mexer, consegue fazer as lâminas, é tudo muito intuitivo. Se for para cima, testar, dá para fazer. Se não for, não tem problema. Também tem tutoriais e mais tutoriais em YouTube que te ensinam. Não é um problema.
E a disponibilização, que é a última etapa antes de parar na mão do usuário, antes da divulgação, eu acho que é legal você disponibilizar numa plataforma de vídeo por demanda. Eu poderia dizer aqui que, vou até acrescentar mais uma, porque nesse semestre, isso aqui é um material que eu uso já há alguns semestres, nesse semestre eu incorporei uma novidade no meu trabalho. Além de eu disponibilizar as aulas para os alunos em vídeo, usando o editor de vídeo, eu separo o que a gente chama do nosso áudio, eu pego só o áudio do vídeo, tiro e disponibilizo no podcast. Então, mas eu vou além de fazer aula no podcast? Não precisa. Na medida que você gravou, você pega o arquivo, leva para aquele editor de vídeo, Lightworks, o Videopad, você consegue tirar só o áudio e colocar num podcast. Em ferramentas como o SoundCloud, como várias outras. Tá? Então, eu diria que, basicamente, aqui a disponibilização do que é o nosso conteúdo está centrado em duas grandes formas. Tá? Bem simplificadamente. A primeira forma de trabalho... Vocês estão ouvindo meu vizinho? Pois é. A primeira forma de trabalho, a gente chama de YouTube, mas pode ser o Vimeo, pode ser várias outras. É o vídeo por demanda. É o vídeo on demand. É esse instrumento que a gente está utilizando. Entenderam, pessoal? Que a gente está chamando de YouTube. E a segunda é podcast. Eu, Daniel, pessoalmente utilizo duas ferramentinhas, tá? São as minhas escolhas pessoais, tá, pessoal? Para poder fazer esse trabalho. A primeira escolha pessoal que eu faço é a do vídeo. Sempre priorizando o material o mais polissensorial possível. Então, para vídeo eu uso o YouTube. E já está integrada a conta Google, inclusive. Mais uma facilidade. Essa conta Google, nosso Unifap, pode ser uma conta YouTube. É a mesma coisa. E para podcasts, eu uso o SoundCloud, que é gratuito, é fácil, não exige uma série de coisinhas que às vezes podcasts exigem. Tá? Tudo muito simples e muito fácil de fazer. E por último, galera, divulgação. Tá? Para divulgação, você pode criar um WhatsApp com os alunos, mas eu simplificaria isso que a gente está falando aqui da seguinte maneira. Você pode criar, através de aplicativos de troca de mensagem, grupos com os nossos alunos, tá? Em que a gente vai trabalhar e a gente vai dialogar com eles. Esse diálogo, como eu estou mostrando para vocês aqui, ele pode acontecer por dois canais, tá? Um primeiro canal muito tradicional, aplicativo de mensagens. O primeiro canal, que é hegemônico, né? Todo mundo super se amarra, é o WhatsApp. Tudo bem? Mas vocês poderiam dizer que preferem o Telegram. Qual é melhor? Não tem melhor. Tá? Não tem melhor. Os dois são úteis, os dois são importantes, cada um tem suas características. Mais uma vez, se você der uma visitada no Google, você consegue aprender os dois. Dá para usar os dois, porque é só muitas vezes copiar e colar, as interações não são de caráter pessoal, então não desejavelmente não devem ser, né? Então não tem um conteúdo hipersensível. Eu acho que uma primeira forma importante de divulgação, para a gente dar esse grau de impessoalidade, pessoal, são os arquivos de mensagem. Mas eu poderia acrescentar com vocês uma outra forma que eu acho que é válida e que vai ao encontro da experiência do usuário e que eu entendo, eu, Daniel, entendo, tá? Que tem uma virtude muito grande, especialmente para a gente se relacionar com pessoas que são jovens, tá, gente? Que tem uma outra forma de se comunicar, tem uma outra agilidade. O que eu acho que a gente pode fazer? A gente pode se utilizar de redes sociais. Não. Certo? A gente pode se utilizar de redes sociais e, se utilizando de redes sociais, a gente pode fazer com que essas trocas de informação aconteçam dentro de um princípio que eu sempre gosto de levar em conta.
Sempre gosto de levar em conta. Que eu acho que é uma das coisas mais importantes essa questão empática ligada ao ensino à distância. O quanto, e também diz respeito à própria lógica de uso do YouTube, diz respeito à própria lógica de uso do WhatsApp, do Telegram, do uso desses utensílios de comunicação social móveis, especialmente os do celular. O que tem aqui que eu acho que é muito importante, gente? E que eu queria dizer de uma forma muito explícita. O quanto nós pudermos, no meu entendimento, transformar essa experiência da sala de aula em uma experiência que seja leve, agradável, intuitiva, acessível, que o aluno não tenha que instalar nada que ele não sabe usar, que o celular dele não tem espaço, melhor. Praticamente todo mundo usa ou WhatsApp, ou Telegram, ou Facebook, ou Twitter, ou Instagram, ou YouTube, Vimeo, todo mundo utiliza essas coisas. Muito difícil quem utiliza do ensino à distância não utilizar essas ferramentas no celular hoje em dia. Eu sempre costumo até fazer uma brincadeira que, em geral, as salas de aula presenciais, elas costumam ter mais dispositivos com inteligência artificial, como celulares e computadores, e tablets, do que necessariamente pessoas. Então, esses dispositivos já fazem parte do dia a dia. Esse é o ponto. Se já fazem parte do dia a dia, por que eu não posso entrar nessa interface e me apresentar num ambiente que o aluno já tem intimidade, já tem conforto, já tem usabilidade, ele já conhece, ele já testou, ele sabe como funciona, vai no automático, vai no clique. Então, ele está vendo música, ele está vendo game, ele está vendo moda, está vendo cultura, está vendo noticiário e vai ver minha aula. Tudo dentro de uma inteligibilidade já estabelecida, em que eu não tenho que criar algo exclusivo para mim. Como se a gente se infiltrasse nesse espaço de entretenimento, de cultura, de lazer, para levar conteúdo, para levar uma coisinha mais qualificada, entenderam? Eu sei que muita gente tem uma opinião crítica e cética com relação ao uso de redes sociais. E vai pensar assim, pô, Daniel, mas eu vou usar a minha rede social pessoal? Não, não precisa. Cria um perfil profissional só para aquilo. Não tem problema. E sempre, lembra que a gente falou lá atrás? Explica para os alunos as regras do jogo antes do jogo começar. Pessoal, não gosto de mensagem de tal hora, não atendo tal tipo de pergunta, não gosto de chat de interação privada, gosto que tudo seja conversado no grupo. Tudo isso faz parte. Então, eu entendo que isso é uma estratégia razoável. É possível que o professor ou a professora sejam mais conservadores e optem apenas por usar o cigarro. É para isso que ele existe. É um espaço institucional. Prático, rápido, todo mundo conhece. O que você coloca lá chega no e-mail que o aluno cadastrou. Isso é bem legal. Tá? Eu acho que é um instrumento que vale a pena a gente pensar. Eu acho que tem virtudes bem grandes aí. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, na verdade, pessoal, utilizando já uma dessas ferramentas, é uma lógica de construção do que é essa experiência. O que a gente está chamando de AVA e dos dispositivos que compõem ou inbound ou outsource, ou dentro do Cigaal, coisas que a gente usa, como essas várias coisinhas aqui, tá? Tudo isso que a gente está utilizando, gente, são aplicações para tentar simular a melhor experiência possível, que é baseado no que a nossa intuição, no que a nossa evolução como seres humanos conhece. Claro que nada substitui a prática. Nada substitui a prática. Agora, o que tem de legal aqui, eu acho que é atrativo, é que isso aqui é um Lego que a gente pode montar, em que eu posso dizer que quero isso, que eu não quero aquilo, que eu vou usar esse aqui, eu não vou usar, esse aqui eu vou usar. Tem uma certa maleabilidade, entenderam? Então, se eu tivesse para terminar aqui esse conteúdo, que o vídeo já esticou para caramba, é um assunto que eu gosto muito dos dispositivos, dos meios, das interfaces, o leque de opções é amplo. Escolham o que é coerente com vocês, escolham o que é coerente com o que a prática docente, didático-pedagógica de vocês articula, e empaticamente com vocês, empaticamente com o conteúdo, empaticamente com os alunos, se houver essa interseccionalidade de elementos positivos, tragam, montem, é como um Lego. É uma realidade muito customizável. Usem e abusem desse princípio da customização. Isso pode não substituir o presencial, que eu acho que é insubstituível,
Mas isso pode potencializar em muitas experiências de vocês como docente e fazer com que a docência online não seja isso que é um bruto de um pesadelo. Às vezes é muito difícil, porque é algo que vai muito contra toda a história da evolução humana da nossa espécie. A gente está acostumado a se abraçar, a se tocar, a se falar, cheirar, perceber, intuir, dramatizar. E nada disso aqui é humano. Tudo isso aqui é sintético. Tudo isso aqui é máquina. Então, para meio que encerrar o curso e agradecer a vocês por terem chegado até aqui, com toda a paciência e generosidade que vocês têm, eu diria que essa experiência é uma experiência muito difícil, muito árdua. Ela não é uma experiência que faz parte do que a nossa vida sempre foi. Mas é uma novidade que possivelmente chegou para ocupar certos espaços e que a gente vai ter que conviver. Então, já que a gente vai ter que conviver com o online e várias rupturas vão acontecer, outras continuidades também, vamos tentar tornar essa experiência a mais confortável, empática, agradável, acessível, humana o possível. O mundo está passando por um momento muito difícil, mudança climática, questão financeira das pessoas, saúde, muita gente perdeu, muita gente, eu perdi, vocês devem ter perdido na pandemia. Então, a gente vive um mundo hoje com muitas crises, crise política, muita briga. Então, o que a gente puder transformar de experiência, que seja uma experiência mais confortável e agradável, especialmente lidando com essa coisa maravilhosa, delicada, essa obra de Deus que é o conhecimento, vamos tentar incorporar práticas que sejam não molezinha, que nem eu gosto disso, mas que sejam construtivas, positivas, agradáveis, que não levem as pessoas a falar, puxa vida, eu vou ter que estudar. Eu conheci uma pessoa uma vez, muito simples, muito querida por mim, muito próxima até hoje, muito simples, né? Que quando eu era adolescente e eu estava estudando, odiava algumas aulas, algumas disciplinas, né? Algumas matérias, como a gente fala. E aí eu virei e falei, puxa, vou ter que estudar isso, que saco. Aí ela baixou assim, é um senhor, né? Baixou o óculos assim e olhou para mim e falou assim, não fala assim, porque muita gente queria ter tido a oportunidade de estudar e não teve ou não conseguiu. Então eu interpreto mais ou menos nesse sentido. Estudar é uma coisa muito legal, aprender é uma coisa muito boa. Vamos tentar transformar essa experiência em algo menos restritivo, com menos barreiras e viver a vida, gente. O mundo tá como tá, a gente tem que jogar o jogo com as cartas que vêm na mão, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Então eu queria agradecer de montão a vocês pela presença, dizer que foi um prazer muito grande oferecer esse curso. Mais uma vez eu quero agradecer a Projeto pela oportunidade. Sempre gosto de trabalhar. Acho que o trabalho da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, especialmente conduzido pelo corpo técnico da nossa universidade, é um trabalho de muita qualidade, é um trabalho muito bom, que eu respeito muito, gosto muito. Então, ao Pró-Reitor Izan, à diretora Jéssica, Elian, várias pessoas que eu poderia nomear aqui, que eu não vou nomear porque eu vou esquecer outras, e vai ser injusto. Da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, muito obrigado pela experiência, pela oportunidade de estar aqui conversando. E não há nada no mundo profissional mais legal do que estudar. A economia do conhecimento é uma coisa maravilhosa e fazer parte disso aqui na Unifap, para mim, é um prazer muito grande. Então, basicamente é isso, pessoal. Uma ótima tarde, uma ótima manhã, uma ótima noite para vocês. Tudo de bom. Espero que vocês fiquem bem e que a gente consiga trabalhar esse online da melhor forma possível. Valeu, um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade aqui nesse quarto conjunto de conteúdos para falar um pouquinho sobre uma questão que ela é extremamente importante para a gente falar do ensino à distância, que é a questão da avaliação. Por que isso é tão importante? Porque tendo em vista que a gente está lidando com uma complexidade tão ampla de processos formativos, num ambiente que a gente ainda está se alfabetizando e que para muitos ainda tem uma barreira de infraestrutura, uma barreira socioeconômica, de acesso muito grande,
Avaliar pessoas sem estar no mesmo local que elas, sem conviver com elas, para nós docentes é um baita desafio. Então, eu vou apresentar aqui com vocês alguns desses desafios, algumas das estratégias possíveis, de forma bastante preliminar, tá, pessoal? Porque realmente a questão avaliativa, eu diria que é uma das mais sensíveis, junto com a evasão, porque são as questões que a gente testa quando a gente está lidando em avaliar alguém, ou quando a gente está lidando com um processo formativo que retém as pessoas construtivamente no processo, significa que ele deu certo, né? Significa que as coisas estão andando bem. Quando a gente está falando de um ambiente no qual é difícil avaliar, é muito difícil avaliar, ou ainda a gente tem uma enorme dificuldade em fazer com que esse acompanhamento ocorra de forma sistemática, sem dúvida alguma a gente está falando de um curso que o aluno desistiu. E quando o aluno desiste do curso, é a pior coisa que pode acontecer. Quando ele evade, né? Quando ele se perde, se despreende desse processo formativo. O que a gente está falando em termos de tamanho de desafio é algo bem grande. Tanto o crescimento profissional do professor depende da sua habilidade em garantir evidências de avaliação e informações, a fim de garantir constantemente que o seu ensino seja melhorado, porque o ensino à distância ele é muito forte na meta e na autoavaliação. O que a gente está fazendo acaba sendo muito, muito avaliado. Ainda a avaliação ela pode servir, nesse caso, como o que a gente está falando aqui, que é um controle de qualidade, para assegurar que cada ciclo novo de ensino-aprendizagem alcance resultados tão bons quanto os anteriores ou até mesmo melhores. O próprio discente, nesse sentido, ele pode se beneficiar. Por quê? Porque a gente pode fugir do lugar comum, que é punitivo, que é de prêmios por desempenho, de um produtivismo que vai na contramão da melhor experiência de ensino-aprendizagem. Quando a gente entende que a gente está num AVA, e o AVA é um espaço colaborativo que depende de um conjunto de habilidades rígidas e suaves, e que a experiência de trabalho pode ser uma experiência engrandecedora a todos, a gente, na verdade, vai estar abordando o que a gente chama de avaliação como algo contributivo para o desenvolvimento do aluno. Vai estar pautado em responsabilidades e potencialidades, em ajudar essa pessoa em formação a garantir avanços qualitativos no seu processo de conversão em um profissional ou em cidadão. E isso é algo muito, muito importante, porque é justamente esse processo que vai garantir uma avaliação que seja verdadeiramente progressiva, que seja verdadeiramente funcional e que ajude as pessoas a, de fato, aprenderem. Desenvolver essa boa relação passa por vários e complexos elementos. Passa não só por transmitir o melhor conteúdo possível, mas também por avaliar essa apropriação e a capacidade de ressignificação crítica de forma igualmente apropriada. No ambiente da docência online, esse desafio cresce muito. Não é fácil. Isso porque, sem um monitoramento atento, de perto, como a gente chamaria, há uma questão imediata, a autoria. Como a gente monitorar se aquilo que está sendo entregue, está sendo submetido, está sendo oferecido como resultado de um trabalho, é algo absolutamente autoral. Alguns avaliadores do ensino à distância, alguns teóricos, inclusive apontam a possibilidade de a gente flexibilizar um pouco a questão autoral e entender que, por exemplo, se nós estamos formando professores e professores farão pesquisa na internet, na verdade a gente não tem que necessariamente estar avaliando se essas pessoas criaram inteiramente o que estão apresentando, mas se elas fizeram uma boa curadoria do conteúdo. Claro que uma boa curadoria do conteúdo envolve novamente a questão da autoria, porque a gente não pode simplesmente pegar uma coisa da internet e não citar a fonte. Isso não é legal. Isso, inclusive, vai na direção contrária da Lei de Direitos Autorais. Há, além disso, desenvolvimento de avaliações que podem se tornar mais difíceis quando envolvem plataformas virtuais, porque simplesmente são pouco comuns a alguns profissionais ou alguns formandos. E a gente tem que ter a sensibilidade para olhar isso. Questões como a ausência física do professor em muitos dos modelos de oferta de curso à distância
acontecem. E essa distância acaba implicando em processos psicossociais de aprendizado fora da sala de aula que são muito áridos. A gente está muito acostumado ao olho no olho, ao tete a tete, ao contato multissensorial. Quando a gente precisa disso, quando a gente precisa abrir mão, a gente tem que abrir uma outra porta para a gente entrar, que é a da destreza tecnológica digital, para que a gente possa entender por quais meios nós conseguimos ter uma capacidade de verificar a autenticidade e a qualidade daquilo que está sendo apresentado. Nessa evolução, percebe que os princípios da avaliação tradicional necessitam e estão sendo ajustados às particularidades de um processo educacional à distância. A gente, na pandemia, teve que lidar muito, e ainda vai lidar, na minha opinião, nos próximos anos, e muito com isso. A gente vai precisar muito pensar, com muita atenção, em práticas pedagógicas na direção de uma boa avaliação. É muito difícil você avaliar uma pessoa sem ter um contato recorrente com ela. Muitas vezes sem sequer conhecê-la pessoalmente. Avaliar, nesse entendimento aqui, é um processo contínuo de julgamento, ou de apreciação, ou interpretação de conhecimentos com base em uma escala de valores. Avaliar, portanto, consiste em coletar e interpretar dados quantitativos, qualitativos, semanticamente, estruturadamente, perante critérios amplos e universalizados que são previamente estabelecidos. A avaliação ela tem que ser entendida como uma ação pedagógica necessária, porque sem ela você não consegue auferir, seja um coeficiente, ou seja, de alguma forma, uma representação qualitativa do que foi o processo de aprendizagem. Nesse sentido, conceber formas e modalidades de avaliação da aprendizagem pressupõe uma reflexão prévia sobre as próprias formas de conceber a educação. Não tem como a gente compreender e praticar a avaliação da aprendizagem escolar, ou lato sensu, que é escolar, em um abstrato conceitual. A gente tem que dimensionar e traduzir o objetivo em uma prática avaliativa que seja coerente com o processo em questão. A avaliação, portanto, ela tem que ser mediadora. Ela tem que ser parte fundamental de uma relação dialógica entre avaliado e avaliando. Por quê? Porque ela pode propiciar a construção de um conhecimento. E isso é algo muito importante. Ver como uma punição, um prêmio, afasta, ou pelo menos torna tímida, a oportunidade das pessoas irem além do modelo tradicional, que é o transmitir, registrar e verificar. Isso pode ser algo muito interessante, o aluno entender e ser direcionado a uma experiência de aprendizagem e, portanto, depois de avaliação, que realmente mostre que aquilo é uma oportunidade de exercitar os aprendizados, pode ser algo extremamente positivo. Pode ser algo que faça muito positivamente a diferença. Não se trata apenas da avaliação da aprendizagem dos alunos, das ferramentas cognitivas, da conversação e da colaboração, além do conteúdo aprendido. É possível ainda avaliar o conteúdo ministrado, o material didático, o suporte das ferramentas, as estratégias de ensino, os sistemas de apoio, incluindo do próprio processo de tutoria, que muitas vezes é utilizado. É possível fazer autoavaliação, avaliação em grupo, meta-avaliação, ou seja, tudo que está sendo exercitado numa relação de ensino-aprendizagem, desde o conteúdo até a metodologia de ensino, a didática, a dinâmica pedagógica, os resultados em produto, tudo pode ser avaliado e, na medida do possível, deve ser avaliado, gente. Porque avaliar é ajudar a tornar o processo qualitativamente superior. Avaliar à distância é uma relação que acaba tendo de ser necessariamente, inclusive eu acho que é uma boa ocasião para a gente substituir a simples transferência de conteúdo do ensino tradicional. A educação à distância não tem que tratar o ensino presencial como oponente. O oponente da educação à distância tem que ser a educação tradicional, autoritária, rígida, repressiva, bancária. Então, nesse ensino à distância, a gente pode ter um favorecimento interessante ao atendimento das diferenças individuais. Como que a gente vai avaliar de longe é uma pergunta ainda mais complexa quando há uma assincronicidade espaço-temporal, que vai escassear sobremaneira as formas de avaliação. Essa falta de contato com os alunos obriga o estabelecimento de regras a serem seguidas por todos, e desde o princípio, de uma forma bastante nítida, clara, desde o primeiro momento. Então, algumas qualificações são extremamente importantes para avaliar. Como, por exemplo, a gente entender que é preciso ser absolutamente nítido, desde o princípio,
na exposição do que vai ser avaliado, dos resultados esperados, dos critérios e dos padrões da certificação. É preciso deixar isso bastante marcado, porque isso pode ser um facilitador da construção da autonomia pela aprendizagem, da chamada aprendizagem autodirigida por parte dos alunos. E isso pode ajudar a gente a conjugar essa avaliação procedimental e a avaliação atitudinal, de forma a tudo bem programado, tudo bem esclarecido, tudo bem facilitado, a gente se concentrar no que interessa, que são os procedimentos, ou seja, avaliar o conteúdo adquirido e, por outro lado, avaliar as competências, as habilidades, para a gente trabalhar todo tipo de habilidade possível. Aqui eu tenho alguns exemplos para a gente olhar de como a gente pode estabelecer princípios avaliativos. Em todos os grupos, como podemos avaliar, desde a co- e autoavaliação no caso do aluno, ou até mesmo, no caso do professor, a interpretação de provas, testes, tarefas, resumos, observações que permitam aferir os indicadores qualitativos de avaliação e, por outro lado, no assíncrono, os mesmos exemplos citados, mas utilizando um sistema de protocolos diferente, que permita que as pessoas tenham o seu momento para que possam trazer uma resposta e, num momento posterior, serem avaliadas. A educação à distância também pode tornar a avaliação dos professores, sem dúvida alguma, mais célere, mais transparente e objetiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma modalidade de ensino que pode fazer com que discentes se sintam mais livres para comentários críticos, através de feedbacks quantitativos, que muitas vezes anonimamente ou feito por enquete, não fossem tão autênticos ou até mesmo tivessem uma barreira de timidez no ambiente presencial. É um outro dado interessante dessa facilitação da quantificação e da objetificação, que as plataformas de EAD costumam disponibilizar dados de engajamento, como o número de acessos, o tempo de permanência nas aulas e a quantidade de interações. Até o YouTube faz isso, gente. Isso ajuda a gente a tornar a avaliação mais impessoal, quantitativa e com dados estruturados de forma ágil, para justamente tornar o aspecto qualitativo da avaliação muito mais ameno para a gente possa se concentrar com a devida calma. Usar a tecnologia implica, portanto, nesse caso das avaliações, em repensar estratégias educacionais e repensar a ideia do que é produzir, do que é transmitir, do que é aprender, do que é validar e do que é gerar resultados, já que se torna muito possível dar autonomia e promover uma afirmação do professor num papel de orientador, e ao mesmo tempo que nos liberta de muitas tarefas complexas que são, às vezes, burocráticas, enfadonhas, também pode promover uma emancipação relativa do aluno como um agente ativo na construção do conhecimento. Tudo isso depende, gente, desse valor que eu venho em praticamente todas as sessões de conteúdo falando, que é a dimensão empática do processo. É difícil, muito difícil, afastar a ideia de hierarquia quando se pensa na relação entre professores e alunos. Mas, com a docência online, a gente pode consolidar novas perspectivas sobre os papéis de docente e discente pelo seu potencial de uso de metodologias ativas. O ideal é pensar nessas ferramentas avaliativas como formas de um diagnóstico amplo da experiência, que ajude a gente a sempre estar aprimorando, sempre permitindo novos exercícios, novas rodadas, apontando para o professor quais são as vantagens e os pontos a serem desenvolvidos no processo, tanto na prática discente, quanto até mesmo na prática do próprio professor. Tudo isso que eu estou trazendo, gente, aqui é uma visão estratégica para a gente ponderar o quanto os processos avaliativos, no caso do ensino à distância, adquirem uma particularidade significativa e merecem a nossa atenção. Tudo bem? Por agora é só. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se fala daqui a pouquinho. Tchau, tchau.